A história da humanidade guarda segredos que o tempo e a religião convencional muitas vezes tentam simplificar. Mas quando abrimos as páginas mais antigas das Escrituras e mergulhamos nos textos que foram deixados à margem da história, encontramos uma narrativa perturbadora. Antes que as águas do grande dilúvio cobrissem a face da terra, o nosso mundo era um lugar de maravilhas e horrores indescritíveis. Não estávamos sozinhos. Entre os homens caminhavam seres de estatura colossal e poder aterrador. Eles eram os Nefilim. Mas quem eram de fato esses gigantes? Seriam eles apenas mitos, erros de tradução ou a prova viva de uma interferência sobrenatural que quase extinguiu a raça humana? Para entendermos o mistério dos Nefilim, precisamos voltar ao capítulo 6 do livro de Gênesis. O texto bíblico é curto, mas denso. Ele nos diz que quando os homens começaram a se multiplicar na face da terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e escolheram para si mulheres entre todas elas. Dessa união proibida, nasceram os Nefilim, os heróis da antiguidade, os varões de renome. No original hebraico, a palavra Nefilim vem da raiz Nafal, que significa literalmente aqueles que caíram ou os que foram derrubados. Isso já nos dá a primeira pista de que não estamos falando de uma linhagem humana comum, mas de algo que caiu das esferas celestiais para corromper a criação terrena. A interpretação mais profunda e aceita pelos estudiosos dos textos antigos, incluindo os primeiros pais da Igreja e os manuscritos do Mar Morto, é que esses filhos de Deus eram, na verdade, os sentinelas. Eram anjos de alta hierarquia que, por um desejo proibido, abandonaram sua morada celestial. Eles não apenas se materializaram em forma humana, mas romperam a barreira biológica estabelecida pelo Criador. Essa transgressão não foi apenas um pecado de luxúria, foi uma tentativa de hibridização. O objetivo era, claro, corromper a genética humana, criando uma raça que fosse metade espiritual e metade física, um exército de seres que não possuíam o sopro de Deus da mesma forma que os descendentes de Adão. O livro de Enoque, um texto reverenciado pelas comunidades cristãs primitivas e preservado pela Igreja Ortodoxa Etíope, nos traz os detalhes que Gênesis omite. Enoque identifica o líder desses anjos rebeldes como Sem-Jaza. Sob o seu comando, 200 sentinelas desceram no cume do Monte Hermon. O nome Hermon deriva da palavra hebraica para maldição, marcando o local onde o pacto de rebeldia foi selado. Eles não apenas tomaram mulheres, mas começaram a ensinar à humanidade segredos que não deveriam ser conhecidos. Ensinavam a metalurgia para a criação de armas de guerra, o uso de cosméticos para a sedução, o conhecimento das estrelas e a manipulação de raízes e feitiçarias. O mundo pré-diluviano, sob a influência dos sentinelas, tornou-se um laboratório de perversão e violência. E desse caos surgiram os gigantes. Os Nefilim não eram apenas homens altos, eles eram anomalias biológicas. Segundo os relatos antigos, sua estatura era tão imensa que o sustento da terra já não era suficiente para alimentá-los. Eles começaram a consumir a produção dos homens e, quando os alimentos acabaram, voltaram-se contra a própria humanidade. O mundo tornou-se um cenário de pesadelo, onde predadores colossais dominavam as cidades antigas. A violência era a regra. A Bíblia diz que a maldade do homem se multiplicou e que cada pensamento do seu coração era continuamente mau. Mas a maldade não vinha apenas do homem, vinha da presença contaminante desses híbridos que não tinham direito à redenção. A existência dos Nefilim explica por que tantas culturas ao redor do mundo dos gregos, com seus titãs aos sumérios, com seus heróis divinos, compartilham histórias de semideuses que governaram a terra em eras distantes. O que o mundo chama de mitologia, a Bíblia chama de história. Mas porque essa raça precisava ser destruída. Porque Deus decidiu enviar um dilúvio que apagaria quase toda a vida do planeta. A resposta não está apenas na moralidade, mas na pureza genética. No texto hebraico, quando se diz que Noé era perfeito em suas gerações, a palavra usada é tamim, a mesma usada para descrever um cordeiro sem defeito físico para o sacrifício. Isso sugere que Noé e sua família eram os únicos cujas linhagens ainda não haviam sido contaminadas pelo DNA dos anjos caídos. O dilúvio foi, na verdade, uma cirurgia divina para remover o câncer dos Nefilim da face da terra e preservar a semente humana de onde, milênios depois, nasceria o Messias. Mas a corrupção da terra não parou na união física. O impacto da presença dos Nefilim foi além do tamanho de seus corpos. Ele alterou a própria estrutura da sociedade antiga. Enquanto os gigantes cresciam em poder e fome, os sentinelas, seus pais celestiais, continuavam a despejar sobre a humanidade um conhecimento que ela não estava pronta para suportar.
Eles revelaram os segredos da fundição de metais, transformando ferramentas agrícolas em espadas e lanças de guerra. Ensinavam as mulheres a usar o antimônio e as tintas para os olhos, introduzindo a vaidade e a sedução como armas de manipulação. A magia, o encantamento e a astrologia tornaram-se as religiões daquela época. O mundo antes do dilúvio não era primitivo, era uma civilização altamente avançada, porém movida por uma ciência obscura e rebelde. À medida que os Nefilim se tornavam os senhores da Terra, a vida humana tornou-se descartável. Os textos antigos sugerem que esses seres eram dotados de uma inteligência sobre-humana e uma força que lhes permitia erguer estruturas que hoje desafiam a nossa engenharia. É aqui que muitos pesquisadores encontram a conexão entre os Nefilim e as construções megalíticas espalhadas pelo globo. Das pirâmides que se alinham com as estrelas às muralhas de blocos de centenas de toneladas, a sombra dos gigantes parece projetada sobre as ruínas da antiguidade. Eles eram os homens de renome, os heróis das lendas que, para Deus, eram apenas abominações que precisavam ser removidas para que a raça humana pudesse ter um futuro. O clamor da terra chegou aos céus. A violência era tamanha que a própria criação gemia sob o peso da maldade dos Nefilim. É então que Deus decreta o fim daquele sistema. No entanto, um mistério paira sobre as Escrituras e intriga teólogos há séculos se o dilúvio foi enviado para exterminar essa linhagem híbrida. Como explicar que, centenas de anos depois, no tempo de Moisés e Josué, os gigantes estavam lá novamente? O texto de Gênesis deixa uma pista enigmática ao dizer havia gigantes na terra naqueles dias e também depois. Essa pequena frase também depois abre as portas para uma das maiores discussões da escatologia bíblica. Como o DNA dos gigantes sobreviveu ao juízo das águas, alguns estudiosos sugerem uma segunda incursão de anjos caídos, uma nova tentativa de corrupção após o dilúvio. Outros acreditam que o traço genético foi carregado através das esposas dos filhos de Noé, permanecendo latente até reaparecer em linhagens específicas como os Anaquins, os Refaíns e os Emins. O fato é que quando Israel chegou à fronteira de Canaã, o medo se espalhou entre os espias. Eles relataram ter visto homens tão grandes que diante deles sentiam-se como gafanhotos. Esses gigantes de depois eram os descendentes de Anak. Eles habitavam cidades fortificadas que chegavam até o céu e possuíam uma tecnologia militar que aterrorizava as nações vizinhas. A guerra de conquista de Canaã não foi apenas uma disputa de terras, foi uma guerra de extermínio genético. Cada vez que Israel era ordenado a destruir completamente uma cidade, sem deixar sobreviventes, estava-se, na verdade, eliminando os últimos redutos desse DNA corrompido que ainda tentava se estabelecer no mundo dos homens. O mais famoso desses sobreviventes, Golias de Gate, era o último de uma linhagem que remetia diretamente àqueles tempos antigos de Gênesis. Ele possuía 6 dedos em cada mão e cada pé, uma marca clássica de anomalia genética associada aos gigantes na Bíblia. A presença desses gigantes não ficou registrada apenas nas páginas da Bíblia. Se olharmos para as mitologias das civilizações mais antigas, a semelhança com o relato de Gênesis é perturbadora. Os gregos falavam dos titãs, seres colossais filhos de Urano, o céu com Gaia, a terra, que desafiaram os deuses e foram lançados no Tártaro. Os sumérios descreviam heróis como Gilgamesh, cuja estatura e força eram sobre-humanas. Porque povos que nunca se conheceram compartilham a mesma memória de uma era governada por semideuses gigantes? A resposta é que a mitologia nada mais é do que a lembrança distorcida de uma verdade histórica. A era dos Nefilim foi um evento global que marcou a consciência da humanidade para sempre. Muitos se perguntam se esses seres existiram, onde estão as provas físicas. Ao longo dos séculos, relatos de esqueletos colossais descobertos em cavernas e montículos de terra surgiram em todos os continentes. Dos montes dos Estados Unidos às cavernas da Europa e do Oriente Médio, jornais do século XIX e início do século XX documentaram achados de ossadas que mediam entre 3 e 4 metros de altura. Embora muitos desses registros tenham sido perdidos ou silenciados por instituições acadêmicas que não aceitam o que não podem explicar, a arqueologia proibida continua a sussurrar sobre uma história que não se encaixa na teoria da evolução convencional. Estruturas como Stonehenge, Baalbek e as muralhas de Sacsayhuaman permanecem como testemunhas silenciosas de uma força que a tecnologia da época não poderia gerar. Seriam os Nefilim os arquitetos dessas maravilhas impossíveis, mas o mistério dos Nefilim não termina no passado. A Bíblia nos deixa um alerta profético para o fim dos tempos.
Jesus, ao falar sobre sua volta, fez uma declaração enigmática, assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Se os dias de Noé foram caracterizados pela invasão de seres espirituais no domínio humano, pela corrupção genética e pela mistura do que é santo com o que é profano, estaríamos nós vivendo o início de uma nova era Nefilim. Hoje, com o avanço da biotecnologia, da edição genética e do transhumanismo, o homem tenta novamente brincar de Deus, buscando alterar o DNA humano e criar versões melhoradas da nossa espécie. Seria essa a moderna tentativa de recriar os gigantes da antiguidade. O destino dos anjos que deram origem aos Nefilim foi selado. Pedro e Judas, em suas cartas no Novo Testamento, afirmam que Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou em cadeias de trevas, reservando-os para o juízo. Eles estão confinados em um lugar chamado Tártaro, aguardando o fim de todas as coisas. Já os Nefilim, por serem seres híbridos e sem direito à ressurreição, tornaram-se, segundo o livro de Enoque, os espíritos imundos que hoje vagam pela terra, os demônios que buscam corpos para possuir, tentando desesperadamente experimentar novamente a realidade física que perderam no dilúvio. A história dos Nefilim é um lembrete solene de que há forças agindo nos bastidores da nossa realidade. Ela nos mostra que o Criador estabeleceu limites para a proteção da nossa raça e que, toda vez que esses limites são rompidos, as consequências são catastróficas. Entender os gigantes do passado não é apenas uma curiosidade histórica, é uma chave para entender a guerra espiritual em que estamos inseridos. O mundo pode tentar ignorar ou transformar essas verdades em ficção cinematográfica, mas para aqueles que estudam as Escrituras com profundidade, os sinais estão por toda parte. Os gigantes caíram, mas a lição que deixaram permanece a pureza da nossa semente e a fidelidade ao plano original de Deus são as únicas coisas que nos manterão firmes quando os céus se abrirem novamente.